Uma coisa é certa, eu aposto que a maioria dos brasileiros queriam saber, né, o teor das conversas que existem no celular do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tanto é verdade que o pedido de impeachment que foi apresentado contra o ministro tem a possibilidade de busca e apreensão do celular do ministro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Marcos Duval também vai entrar no assunto. Afinal, a Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval. Enfim, o que pode acontecer com o senador? Ele que está morando dentro do Congresso Nacional por medo de represália, né? Por medo de ser assassinado. Isso e muitas outras pautas que a gente vai falar. Também teve pesquisa que foi divulgada e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bora para cima? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que isso é muito importante para a gente. Vamos começar aqui. Pedido de impeachment propõe busca e apreensão do celular de Moraes. Leia o documento, né? A Gazeta do Povo fez a publicação. O mais novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apresentado na segunda-feira por parlamentares da oposição, inclui um requerimento para que uma comissão especial de senadores determine busca e apreensão nos telefones, computadores, tablets, outros aparelhos telefônicos e pessoais e funcionais do magistrado. A medida também seria executada sobre os equipamentos dos juízes, Ayrton Vieira, que auxilia o Moraes no Supremo, né? E também Marco Antônio Vargas, que auxilia ele também. Tá, o que aconteceu aqui? Foi feito um pedido, dentro do próprio pedido de impeachment, que conta com a assinatura de mais de 150 deputados e conta com a assinatura de 1,5 milhão de pessoas, no sentido de solicitar a busca e apreensão do celular do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Depois de instaurado o processo, e aqui tem-se uma discussão jurídica, se realmente é o Pacheco que tem que receber ou se ele é obrigado a colocar o pedido para andar. Essa discussão existe porque qualquer um pode fazer o pedido de impeachment. Não é necessário que seja um grupo de parlamentares, não tem quórum, não tem número mínimo. Então, o pedido é feito por qualquer um. O Pacheco aceita ou não, ele faz análise, se tem o que a gente chama no direito de juízo de admissibilidade e põe para andar. Uma previsão deveria ser ter um quórum mínimo, né? Pedido para ser instaurado tem que ter 41 assinaturas, que é para instaurar o processo, por exemplo. E feito isso, o Pacheco não tinha que ter escolha. É a visão do Pavinato. Ele fala que é assim, 41 senadores assinaram ali, votaram no sentido de dar início ao processo, ele tem que seguir, sem precisar dessa prévia do Pacheco. O fato é que se abrir um processo de impeachment, instaura-se uma comissão especial que pode e tem poderes, sim, para apreender o celular do magistrado. Você acha que isso vai acontecer? Responde para mim, tá? Vamos lá, uma bomba acabou de ser liberada agora pelo jornal Metrópolis. A Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval. Estranhamente, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e o STF negaram a prisão do senador. A Polícia Federal solicitou a prisão preventiva do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O pedido foi rejeitado pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que no mês passado ordenou a apreensão do passaporte e o bloqueio das redes sociais do parlamentar. Marcos Duval é investigado no STF pelos supostos crimes de embaraçamento em investigação, violação de segredo, incitação ao crime e corrupção de menores. Isso eu não sei por quê, isso eu estava por fora. Segundo a PF, Duval atuou nas redes sociais para intimidar delegados que atuam em inquéritos no STF. Procurado, Duval chamou de deboche o pedido da PF, né? Então, o Marcos Duval falou que era um deboche. Olha, o que a gente consegue perceber aqui é que há um embate claro e declarado entre o ministro Alexandre de Moraes e o Marcos Duval. E, assim, pelo teor das acusações que o Marcos Duval fez contra o ministro Alexandre de Moraes, muitos, inclusive advogados que eu conversei também, apostavam que o ministro Alexandre de Moraes determinaria a prisão do Marcos Duval. Não foi o que aconteceu, né? Você vê que a PF pediu, embora a PGR negou nesse caso.
Acontece que em vários outros casos, como por exemplo, eu posso citar o caso do Alan dos Santos e o caso do Oswaldo Eustáquio, teve uma manifestação da Procuradoria-Geral da República contrária à prisão de ambos. Contrária. E o ministro Alexandre de Moraes não respeitou. Determinou a prisão mesmo assim. Então, assim, hoje as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm um cunho ideológico. Não tem como falar que elas são só de cunho jurídico, né? É visível, é nítido que ele tem uma animosidade em relação aos apoiadores do Bolsonaro, inclusive as pessoas que se julgam aí de direita. Isso é nítido, né? Fica escancarado através do teor das decisões que a gente vê. Vamos falar um pouquinho de Pablo Marçal, né? Tá na mídia, não tem jeito de não falar. Disparada de Marçal ainda não acabou, segundo a Atlas Intel. Uma pesquisa aponta que o influenciador subiu 8,4 pontos percentuais nas intenções de voto pela Prefeitura de São Paulo em 3 semanas, enquanto seus principais adversários oscilavam negativamente. A última pesquisa Atlas Intel falou o seguinte, olha, o efeito 7 de setembro sobre o Pablo Marçal foi muito vantajoso, porque isso é uma pesquisa agora, e isso aí foi reflexo também, né, na decisão de muitos eleitores. Segundo a matéria, né, a Atlas Intel, o Boulos está na frente, com 28%. Já o Marçal subiu 24%, está quase alcançando o Nunes. E veja que essa publicação, essa divulgação, é uma que mostra, né, de certa forma, que o Boulos está acima do que as últimas demonstraram. As últimas mostravam o Boulos com 23%. Essa já pôs o Boulos com 28%. Mas a última pesquisa do Atlas Intel também colocava o Boulos assim, né? Acho que até com mais, de 30%, 29%, não sei. Só que aqui o Marçal, de 17%, pulou para 24% e o Nunes caiu. Isso aí colocou o Nunes em desespero total. O Metrópolis também tratou do tema. Pesquisa Atlas Intel. Marçal salta, ultrapassa Nunes e tem um empate técnico, né, com o Boulos, né, com os 24%, e o Boulos, com o que ele tem, né, tá aí dentro do empate técnico. Só que a gente tem que parar para pensar algumas coisas. E essas pesquisas? Como é que vão, hein? Porque a gente lembra de um caso. As pesquisas, né, o mesmo grupo de pesquisas, Aquaest, Atlas Intel, Datafolha, todas apresentavam um único cenário. Márcio França, senador em São Paulo. Astronautas, Marcos Ponte, o astronauta, nem pagando, ele entrava no Senado. Qual foi o resultado? O inverso. O que eles diziam que o Marcos Ponte teria, o Márcio França teve. O que eles diziam que o astronauta, o Márcio França teria, o astronauta teve. Pesquisa Quaest para Senado em São Paulo, França tem 25, Pontes 23. Ou seja, todas as pesquisas em momento algum mostrou o Márcio França na frente. Mostrou o astronauta na frente, todos o Márcio França estavam. Então, assim, isso é opinião pessoal minha, tenho uma impressão de que essas pesquisas estão todas furadas. Eu acho que abrir, no primeiro turno eu não acredito não, mas na hora que abrir a urna ali, eu acredito que Marçal e Boulos é inevitável. O Boulos já começa a entrar em desespero. O Boulos queria concorrer contra o Nunes, só que agora ele entrou no modo desespero. Em alerta após pesquisas, que é essa última que liberou, o Boulos prepara um novo vídeo de Lula para a TV. O Boulos vai apostar na popularidade do Lula para elegê-lo, né? Então, a questão é que ele está apostando ainda na popularidade. Ou seja, que o Lula tem público para definir aí uma eleição. Mas a gente sabe que não tem. E nesse imbróglio todo, quem é lá do Rio não tinha que dar palpite, fez outro vídeo hoje. E eu não vou dar nem palco agora para maluco sambar, né? Mas um dos vídeos, assim, vergonhoso que o Silas Malafaia está fazendo. Pablo Marçal é uma farsa. E aí, a síntese do vídeo, que eu não vou nem perder meu tempo, né? O Pablo Marçal criticou, né? Falou, tá dando engajamento aí, né? Vou aí no Rio de Janeiro resolver esse problema. Falou que vai até onde o Malafaia tá, e eu tô pagando para ver.
No vídeo aqui o Malafaia falou o seguinte: Pablo Marçal nunca é de direita. Segundo o Pablo Marçal, ele nunca falou do Moraes. Olha só a mentalidade do cara. Teve aí a decisão do Alexandre de Moraes sobre a questão do aborto e o Pablo Marçal não falou nada. Teve também uma decisão aí sobre tal coisa que o Pablo Marçal não falou nada da retirada do X e mais não sei o que, tá. Para aí. E o Nunes falou o quê? Vocês estão apoiando o Nunes, você não está criticando, você está falando que o Pablo Marçal não é de direita. Fala que o Nunes é de direita logo, então, para tentar passar essa mensagem para o seu público. Poxa, tá feio. Então, a grande questão é a seguinte: o Nunes é o cara da saúde para todos. O Nunes é o cara que fez implementar as ordens do ministro Alexandre de Moraes e estava aplicando ali a sistolia fetal no SUS, lá em São Paulo. Você e o Tarcísio não querem falar disso, mas tá tudo bem. E por fim, o Tarcísio vestiu a camisa, dane-se se ele vai perder apoiadores, dane-se se ele não consegue mais a eleição presidencial. O negócio é vestir a camisa do Nunes, depois ele volta atrás e apoia o Marçal e fica por isso mesmo, né? De culto a jantar, atuação solo de Tarcísio para reeleger o Nunes. O que tá rolando? Tarcísio vestiu a camisa. Tá tentando fazer você convencer nas igrejas, nos cultos, que o Ricardo Nunes é conservador, é de direita e você precisa votar nele se você quiser a direita em São Paulo. É uma mentira, tá? Desculpa aí, mas isso aí beira a canalice, né? Falar isso para o público de direita. Desculpa, mas beira, tá? E o Pablo Marçal pode ser uma bela de uma decepção, mas uma coisa é certa. Entre Nunes e Marçal, o Marçal, até uma matéria do UOL me impressionou, porque o UOL estava elogiando o Marçal. O UOL fala, não, porque o Marçal, para eles é ofensa, para nós é elogio, porque o Marçal, ele é realmente evangélico, ele realmente foi criado dentro da igreja, ele tem aqueles valores nojentos dos cristãos. Era o que o UOL estava falando. Ou seja, o cara realmente vem, ele prega aquilo, é um cara que sempre teve os valores da família, a mesma esposa a vida inteira, assim como eu, sempre alinhado aos filhos, estando com os filhos, sempre passou essa mensagem, sempre passou a mensagem de prosperidade. E aí, cara? O que vocês vão falar? Vocês não falam aí dos outros impactos, né, que o outro candidato que vocês apoiam, né? Para, isso é um briguinho de ego mesmo. Vou perder muito tempo com isso aqui, não. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Globo decide manter contratos com o Esporte da Sorte, mesmo após prisão do dono da Bet. Ai. Olha só, mesmo com a prisão da Deolane Bezerra, a petista lá, adivinha o que rola? Rola o seguinte: a Globo tem contrato com a mesma empresa. Mesmo com problemas judiciais e prisão do dono, o caso não infringe as regras de negócios publicitários, segundo interpelou a empresa. Estão fazendo um auê contra o Gustavo Lima. Aquele ICL, tá travando um ataque contra o Gustavo Lima. Fala da Globo. Fala da Deolane, fez o L, fala dos influenciadores de esquerda que estão envolvidos nessa, porque não é só um não, é uma turma grande de influenciador. Olha, eu tenho um orgulho de nunca ter aberto as portas do meu canal para esse tipo de coisa que eu sou sinceramente contrário, eu não gosto, né? Eu acho que joga quem quer, tá? Tô sendo sincero com vocês, mas vai contra os meus princípios, vai contra os meus valores. E eu acho que não é uma coisa legal, mas, enfim, vamos pôr o nome aos bois, né? A Globo tá aí também, a Globo, né? Vai ter apreensão, bloqueio de contas, tem que ter, né? Pau que bate em Chico, tem que ter em Francisco também. Mas vamos lá, vamos falar do Edmundo González. Pois é, o Congresso da Espanha reconheceu o Edmundo González como presidente legítimo da Venezuela. O Congresso votou a favor de reconhecer ele como presidente legítimo e, a partir de então, a Espanha, que a Espanha, de certa forma, ela é um ícone ali dentro da Europa em relação aos países da América Latina. Aqui na América Latina, nós temos, via de regra, né, sem contar o Guarani, mas nós temos 3 línguas que são faladas oficialmente aqui: o inglês, Canadá e Estados Unidos,
espanhol do México ao Uruguai, né? A Argentina, que está lá mais embaixo, e o Portuga, o nosso bom e velho Portuga aqui do Brasil, do qual vocês reclamam de eu estrangulado. Tô nem aí pra vocês. Fala errado e não tô nem aí. Então, o que acontece? É o seguinte, a Espanha é uma representação dos países europeus ali, dos países hispanos, lá para a Espanha, para a Europa, né? Então, assim, a Espanha, por ter a mesma língua, a mesma cultura, uma cultura, assim, que se assemelha pelo mesmo, igual nós com Portugal, então tem um reflexo muito grande. Então, você pode ver que Portugal está muito mais antenado com os assuntos do Brasil e a Espanha é muito mais com os assuntos que acontecem em Venezuela e nos demais países. E essa representação pela Espanha fala, não, Maduro é um safado, sem vergonha, que roubou a eleição. Quem ganhou foi o Gonçalves. Isso mostra um alinhamento grande da Espanha e mostra uma sinalização para o resto da Europa. Pessoal, outra notícia que a gente precisa conversar. Eu não conhecia, né, o Ivan Rejane. Ivan Rejane é um influenciador, né, de direita. Eu não conheço, está sem rede social. Pois é, a Procuradoria-Geral da República denunciou o influenciador Ivan Rejane por supostas ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o influenciador Ivan Rejane, a fonte, acusado de ataques à corte e a políticos. O caso será analisado pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Se a denúncia for aceita, Rejane poderá se tornar réu e enfrentará uma ação penal. A informação que eu tenho é que ele já chegou a ser preso, né, por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele ficou preso um tempo, depois houve uma liberação. E assim, ao que tudo indica, são vários crimes que a PGR imputou a ele, inclusive formação de quadrilha, né, um monte de crimes, né, que foram imputados em relação a ele. E ele pode ter dor de cabeça com relação a isso. Por outro lado, alguns juristas entraram na defesa dizendo o seguinte, olha, peraí, ele estava expressando sua opinião, ele literalmente não colocou nada em prática, nenhum ato, né, de ataque contra o STF em prática. Enfim, tá aí a informação de que ele passa agora a ser alvo da Procuradoria-Geral da República. Matéria do CNN espanhol, já tinha conversado com vocês, mas é importante a gente falar sobre isso aqui muito. O Senado do México aprovou a reforma do Poder Judiciário, né? Com 86 votos a favor e 41 contra, e nenhuma abstenção, todo mundo votou, né? Um tema tão importante. O Senado do México aprovou a reforma do Poder Judiciário depois de uma paralisação gerada por manifestantes que entraram no recinto legislativo. Cara, o povo foi pra rua, tinha uma PEC lá, que era da reforma do Judiciário, o povo foi pra rua, adentraram, invadiram o Congresso, né? Lá no Congresso, pedindo a votação. Houve a suspensão da votação, mas aprovaram a reforma judiciária lá. Lá na reforma judiciária, ministros da Suprema Corte serão eleitos. Não tem dessa de ser indicado pelo presidente, mas não. Vai ser eleito. Também, mandato de 12 anos. 12 anos. É isso. Então, assim, algumas regras mudaram. Os limites e poderes do judiciário foram modificados. Hoje, eu estava assistindo agora há pouco a CCJ, o tema que está sendo discutido hoje é a PEC que limita o poder das decisões monocráticas e, sabe, com grandes chances de ser aprovado. Eu pretendo, né, trazer às 7 horas da noite um editorial aí informando sobre o que aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até lá.